Protecting your business is your #1 priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Boa tarde, tudo bem? Desculpa mais uma vez a gente atrasar um pouquinho, tivemos alguns problemas técnicos, então queria mais uma vez desejar um ótimo evento. A gente está começando o nosso período da tarde aqui, serão hoje 4 painéis, a gente vai até às 20 horas, muito conteúdo, muita informação. E o que eu queria pedir para vocês, e que é muito importante, funcionou super bem agora no período da manhã, é a interação com o público. Então, vocês que estão aí nos assistindo, vocês conseguem sim falar com a gente, mandar sua dúvida e questionar os próprios palestrantes. Se a gente tiver tempo, a gente vai apresentar aqui. E como é que a gente utiliza aqui dentro da ferramenta? A gente está utilizando o Zoom Webinar. O Zoom Webinar, vocês têm a opção chamada Q&A. QIA. Nessa opção você consegue escrever a sua pergunta, mandar, nós aqui da produção também vamos receber e a gente vai passar para o moderador poder fazer, se houver tempo, lá para os nossos palestrantes. Então é super importante utilizar esse canal, tá? Porque é o único meio da gente poder mensurar, ver se a gente conseguiu responder todas ao vivo e tudo mais. Então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui. Vamos começar o nosso terceiro painel do dia. A gente vai falar sobre compliance na gestão das cidades. Eu queria convidar para coordenar as atividades aqui de trabalho e também apresentar o mini currículo de todos os nossos palestrantes que estão aqui. O Dr. Carlis Novix, peço desculpa se eu falei errado o sobrenome, é sócio do KMN Advogados, membro do Comitê de Integridade da Petrobras, coordenador do curso de Gestão de Compliance no INSPER, advogado pelo Mackenzie, especializado em Direito Penal pela PUC São Paulo, Crimes Econômicos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e Administração de Empresas pelo INSPER, São Paulo. Doutor Carlis, eu queria passar a palavra para você, queria agradecer também por você ter aceito o convite e queria mais uma vez também agradecer ao ASB, a Rony, que tem apoiado para a gente fazer esse painel aqui com a gente. Muito obrigado, a palavra é toda sua, Carlis. Obrigado, Márcio, obrigado a ARC, organizadores e patrocinadores, né? Boa tarde a todos. É uma honra poder mediar um painel que eu acho de extrema importância social, né? Para a gente, né, que, como já diria o ex-senador e governador de São Paulo, Franco Mottoro, né, que as pessoas vivem nas cidades, né, e não nos governos ou no país. Então, essa é a relevância do tema, né, que eu queria trazer. Compliance na gestão das cidades. É aquilo que, na minha visão, é o que de mais relevante a gente pode fazer nessa área, tá? Porque tudo que acontece nas cidades acontece na vida das pessoas e impacta elas, né? E o impacto ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? E eu acho que um impacto que ele seria perfeito, né, para todo mundo visualizar essa possibilidade, né, é quando a gente vê uma criança passando fome na rua, por exemplo, porque não tem verba para alimentação ou para uma creche adequada, né? Ou então, no contraponto, quando a gente vê uma escola modelo baseada na boa gestão, né, transparente, de forma estruturante, né, para poder criar algo que pode ser replicado e mantido e melhorado para as gerações futuras até, esses dois exemplos para a mesma situação demonstra que é possível, obviamente é possível, a gente tratar de forma digna, né, e humana as crianças, mas às vezes não acontece assim, né? E o triste dessa situação é que quando a gente vive essa situação negativa, que a criança sofre, né, e obviamente sofre muito, mas sofre toda a sociedade,
porque a gente normaliza essa situação, né? E isso daí automaticamente transforma a gente num ser humano pior. Então, o que acontece na cidade, se a gente vê algo de negativo, que pode ser por uma má gestão, isso transforma cada um de nós em um ser humano pior, porque a gente começa a normalizar. E quando a gente coletiviza isso, a sociedade, ela piora, porque no fim do dia, a gente passa a ter uma naturalização dessa falta de dignidade para alguns ou algumas crianças nesse exemplo. Então, esse é só um exemplo que eu gostaria de trazer para trazer impacto e peso para esse tema, da importância do assunto quando a gente fala na gestão, né, de integridade, compliance, conformidade, governança, controles, o que quer que seja, nas cidades ou na gestão das cidades, né? E hoje a gente vai ver alguns exemplos dessas iniciativas, né, que podem ser virtuosas, né, para usar até como modelo para outras cidades, né? E para poder bater um papo sobre isso, eu quero trazer, ou chamar, né? Trazer, né? A gente não está trazendo nada, né? Virtualmente, a gente chama, né? E convido, eu vou ler os currículos de todos, né? Para a gente ver que a gente está falando com pessoas que têm experiência, que podem falar com propriedade do assunto, inclusive pela prática, né? Convido a Letícia Cardoso, né, que é maringaense, né, que já começa com orgulho da cidade, muito bom, formada em Secretariado Executivo Trilingue pela Universidade Estadual de Maringá, possui MBA em Gestão de Projetos, pós-graduação em Gestão Pública e certificação em Compliance pelo Instituto AC. Atua há mais de 8 anos com assessoria empresarial e há 4 anos com Compliance. Desde 2013, participa do Sistema Observatório Social do Brasil, que é uma organização presente em mais de 150 municípios, como a gente bem conhece, né, bem representado pela Roni e companhia, né, que atua na promoção e participação do controle social, transparência e integridade da administração pública. Em 2019, a Letícia participou do projeto Integridade nos Estados, na Dinamarca, e do Canadá no Brasil. Em maio deste ano, assumiu a diretoria de compliance da Secretaria Municipal de Controle de Maringá, para contribuir com a missão de desenvolver e implementar, né, programas de integridade e compliance na Prefeitura de Maringá. Então, 360, né, Letícia? A visão completa, né? Foi para a organização, privado e agora público, com bastante verificação em outros países, né? Até para comparativo. Seja bem-vinda. Vou convidar todo mundo e depois passo a palavra para você, tá, Letícia? Mulheres primeiro. Mas vamos lá. Convido também o Dr. Paulo Henrique Rocha Leão, que é diretor executivo do Observatório Social de Sete Lagoas, em Minas Gerais, membro titular do Comitê de Compliance do Observatório Social Brasil desde 2019, voluntário da Transparência Internacional no Programa de Integridade nos Estados, membro da ENCLA, né, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, desde 2020. É auditor, atualmente é gerente estadual de fiscalização tributária, responsável pela política tributária e planejamento de ações fiscais dos segmentos econômicos de cosméticos, medicamentos e material médico hospitalar. Caramba, essa parte aí para pandemia, né? Então, eu tenho certeza que a tua vida não foi tranquila também, né? Nesse período. E pós, né? Porque a gente vai sofrer e ver essas coisas por muito tempo ainda, né? É palestrante do Programa Estadual de Educação Fiscal do Governo de Minas Gerais, instrutora da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, graduação em Administração Pública pela Escola do Governo da Fundação João Pinheiro, tem formação em Transparency and Good Governance pela TANA Copenhagen, na Dinamarca. Então, também uma visão ótima aqui com relação ao controle de recursos, né? Essa parte é muito importante para o nosso tema aqui. Passo agora a chamar o doutor Silvio Luiz Zago, que é controlador-geral do município de Porto Alegre, que é auditor de controle interno, servidor de carreira há 27 anos, então temos uma vida aí de experiência acumulada para poder compartilhar com a gente. Graduado em Ciências Contábeis e mestre em Economia com ênfase em Controladoria pela UFRGS, né, Federal do Rio Grande do Sul. Também tem especialização em Auditoria e Perícia pela PUC Rio Grande do Sul, além de atuar como professor de graduação e pós-graduação em diversas instituições. É autor de artigos sobre transparência pública, acesso à informação e controle interno. Acho que essa tríade aí é fenomenal para o nosso tema, né? Ocupou o cargo de diretor-geral da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2019 e, naquela oportunidade, idealizou o projeto Câmara Aberta, que obteve economia recorde nos recursos públicos no montante de R$ 44,5 milhões no ano.
pegando o meu exemplo lá, né, do começo, né, quantas crianças deixariam de passar fome com este dinheiro sendo investido lá e não em outros lugares? Excepcional, queremos ouvir bastante disso, Silvio. E, em conjunto com o Silvio, temos o Dr. Gustavo Ferenczi, que é jornalista, graduado pela Universidade de Passo Fundo, com especialização em transparência e abertura de dados, professor universitário da Universidade Paranaense e outras instituições, exerceu a função de chefe de gabinete da Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo do Rio Grande do Sul, foi ainda assessor de comunicação na Câmara Municipal da capital e na Prefeitura, coordenou o projeto Vozes da Cidade, que serviu de base para o plano de governo do prefeito Sebastião Melo, e atualmente é o secretário de Transparência e Controladoria de Porto Alegre. Ufa, né? Currículos pesados para tratar de um tema robusto de forma leve, né? Vendo exemplos de boas práticas do que a gente pode aproveitar. E a gente organizou o painel da seguinte forma, né? A gente passa 10, 15 minutos aproximadamente para cada um dos nossos painelistas para expor os pontos, os problemas que enfrentaram, as causas que eles identificaram e como resolver, para compartilhar, fazer benchmark no fim do dia, né? Compartilhar experiências, ideias, mas mais útil até do que isso é a nossa discussão posterior. Então, por favor, mandem perguntas para a gente trabalhar em cima das problemáticas que eles vão apresentar, porque daí a gente consegue, de algum jeito, ou quem for, né, de iniciativa pública, se espelhar nisso, aproveitar, ou trocar, né, figurinhas aí de como resolver problemas que a gente sofre aí, país afora, né? Então, para começar a parte do conteúdo e parar com o jabá, vamos lá, Letícia, passo para você a palavra, um prazerzaço abrir o painel aqui com a tua presença. A palavra é sua. Obrigada. Eu que tenho muito prazer de estar aqui com vocês, o Paulo, meu colega de observatório, agora colegas de administração municipal em Porto Alegre, você, grande mestre professor, e agradeço a Exene, ao ARC, ao Observatório Social do Brasil, pelo convite, por poder compartilhar e estar hoje como um painelista num evento que eu acompanho desde a primeira edição presencialmente. Eu vou colocar na tela uma apresentação, ela é curta, para compartilhar com vocês um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na Prefeitura de Maringá. Esse trabalho que eu vou colocar, ele está sendo desenvolvido pela Secretaria de Compliance e Controle, né? Não estou fazendo nada disso sozinha, tem uma equipe aqui de servidores bem engajados na causa da integridade. Então, como você bem colocou, Carlos, no início da tua fala, começando o nosso painel, a gente conhece, né, os dados, a gente conhece o custo da corrupção, os percentuais que as pesquisas trazem, mas o que impacta mesmo, né, é o que isso coloca na prestação de serviço público, na justiça social. A gente não tem alcançado a justiça social porque a gente não tem a aplicação correta, né, desse recurso. Então, a gente tem esses desvios, esse dinheiro que não está sendo bem aplicado, gerando desconfiança na população. Hoje a gente tem no Brasil cidadãos que não têm confiança na administração pública, isso é nível municipal, estadual, federal. A gente tem desemprego por conta dessas corrupções e um serviço público de baixa qualidade, né? Então, a gente vê que a corrupção é muito mais que número, muito mais que dinheiro desviado, ela afeta diretamente na oferta do serviço público e no atendimento do cidadão, né? Que é o principal objetivo da gente estar aqui na administração pública. Então, eu tenho uma carreira aí, vamos dizer, que a grande parte dela eu estive no controle social, hoje eu estou no controle interno, então eu consigo visualizar isso de uma forma ampla, né, trabalhando, vendo o recurso sendo desviado, vendo o serviço não sendo prestado, e hoje eu estou aqui dentro da administração justamente com essa visão também. Então, a gente quer levar o serviço público de qualidade, a gente quer trazer isso para o cidadão de uma forma íntegra. Então, a Prefeitura de Maringá, tendo isso em mente, já vem trabalhando desde o final do ano passado nessa implementação, nessa inovação, né? No setor público, compliance, querendo ou não, é assim uma inovação, ainda mais quando a gente sai das capitais, dos grandes centros, né? Quando a gente vem para o interior do país. Então, no final do ano passado, no início desse ano, foi transformada a Controladoria Geral do Município em Secretaria Municipal de Compliance e Controle. Dentro da Secretaria, a gente tem a ouvidoria, temos núcleo de controle interno, núcleo de auditoria e também o núcleo de compliance.
E recentemente, no mês passado, tivemos a publicação da Lei 1295, instituindo o Programa de Integridade e Compliance, então, na administração. E esse nosso programa, ele está focado em prevenir, detectar e corrigir irregularidades, né? Especialmente quando a gente fala de integridade no Brasil, pela lei anticorrupção, a gente busca prevenir desvios e práticas de corrupção, mas também colaborar para uma administração mais eficiente, promover práticas éticas, morais e sustentáveis. Então, o que a gente busca com isso, né? Nós buscamos principalmente a eficiência da gestão, a entrega de serviços públicos de qualidade e trazer de volta, né, a confiança do cidadão na administração pública. O programa de compliance da Prefeitura de Maringá, ele tem 5 objetivos claros, né? O primeiro é aprimorar a transparência das ações da Prefeitura. Eu coloco aprimorar porque Maringá, no estado do Paraná, já é referência em transparência pública, de acordo com avaliações de órgãos externos de controle, né? Então, sempre estamos aí no topo das avaliações de transparência, de site de transparência. Na questão da Covid também, ficamos em número 1 aqui em Maringá, colocando à disposição do cidadão todas as informações com os gastos para enfrentamento da pandemia. Queremos também aumentar a prevenção à corrupção. Maringá tem um passado manchado, né, por graves escândalos de corrupção. Então, a sociedade civil de Maringá, as organizações, as empresas daqui são realmente preocupadas com essa questão. Então, a gente visa aumentar mesmo a prevenção, de forma a continuar, né? Desde que esses escândalos aconteceram, a sociedade se mobilizou, iniciou-se, né, um movimento de controle social muito grande. Então, a gente tem isso já na nossa cultura, né, do maringaense. A gente quer também garantir uma gestão eficiente e confiável dos recursos públicos, implementando, então, os mecanismos que permitam a detecção e correção dessas ações e atrair investimentos no município, né? Porque a gente tem, além dessa questão da integridade, a gente quer promover a cidade, promover a relação público-privada de uma forma saudável, transparente e íntegra, e isso vai ter um impacto direto no desenvolvimento da cidade, como eu coloquei lá, a questão do desemprego. Se a gente tem empresas atuando na cidade, se a gente tem investimentos externos no município, não só em Maringá, mas toda a região, né? Maringá, que está no centro, um polo, vamos dizer assim, de cidades um pouco menores, então tudo que a gente faz aqui em Maringá reflete na região. Então, se a gente tiver, demonstrar essa confiança, mostrar que aqui a gente faz negócio de forma íntegra, a gente vai promover ainda, então, esse desenvolvimento da economia, beneficiando todo cidadão, todas as empresas que estão aqui no nosso município. A exemplo, né, do que a gente já estuda nos cursos, do que a gente já vê nos programas de integridade do setor público, do setor privado, desculpa, a gente tem os pilares. E o que a gente tem feito aqui em Maringá, a gente usa bastante referência de outros programas de integridade pública. A gente tem como referência muito grande a Controladoria Geral do Estado aqui do Paraná, também a de Minas Gerais, e algumas prefeituras, como São Paulo, Porto Alegre, que está aqui dividindo o painel com a gente, Rio de Janeiro, que tem feito também algumas ações, né, de compliance público. Então, a gente busca essas boas práticas, essa troca de experiência, trazendo para a nossa realidade. Então, a gente colocou nesses pilares os princípios básicos mesmo do compliance, que começa com o suporte da administração. A gente já pode comprovar esse suporte desde a mudança da estrutura da secretaria, né, que é a Controladoria, agora a Secretaria de Compliance e Controle, e a iniciativa de implementação do programa que partiu do prefeito Ulisses Maia. Estou passando mais rápido essa parte porque eu quero compartilhar aqui com vocês como é que está sendo, né? Então, desde janeiro que ações de integridade vêm sendo desenvolvidas pela prefeitura e eu, em maio, integrei a equipe. Então, a gente está trabalhando nessa implantação. A sensibilização da alta administração, até quero entender também como isso tem acontecendo em Porto Alegre, mas aqui em Maringá a gente está muito contente com esse apoio, né? O prefeito a gente não precisa nem falar, porque a iniciativa de trazer o compliance para Maringá foi dele. Então, a gente tem realizado reuniões com todos os secretários, com todos os superintendentes, explicando o que é o compliance, né? Porque, como eu coloquei, quando a gente vem para o interior, a gente ainda não tem essa noção geral do que é o compliance. Então, a gente está levando a informação para os secretários aqui do município de Maringá,
Estamos fazendo também um trabalho de envolver prefeituras da nossa região. A gente quer mostrar a importância, né? Mostrar que o compliance é um benefício, não é algo a mais, mas sim algo que vem para melhorar o que a gente já está fazendo aqui na administração pública. Nós estamos aproveitando muitas normativas e legislações que já existem aqui em Maringá, estamos fazendo atualizações e desenvolvendo novas. Muitas coisas estão sendo regulamentadas, né? Como a Lei Federal de Conflitos de Interesse, algumas instruções que envolvem nepotismo, brindes e presentes. Então, a gente está trabalhando nessa revisão de normas e legislações com base em riscos, né? Estamos revisando e aprimorando também os procedimentos de investigação interna, então, os processos de sindicância, processos administrativos, também os mecanismos de controle interno. Porque quando a gente vem para a administração pública de uma cidade menor, quando a gente fala em controle interno, não é só feito pela controladoria, né? Quando o município possui uma controladoria. Então, a gente está levando essa noção de que o controle interno ele acontece no dia a dia, na operação, enquanto eu estou executando a minha atividade aqui na minha secretaria. Então, o que eu posso implementar, o que possa acontecer para que erros não aconteçam, para que os riscos não impactem, né, o atingimento do meu objetivo. Então, a gente está trabalhando na conscientização também, na informação do que são esses mecanismos de controle interno e de como a gente pode implementar no nosso dia a dia. Algo importante que eu trago também como um aprendizado do sistema OSB é a adesão a programas e ações coletivas, né, na promoção da integridade e prevenção à corrupção. Já era desejo, né, da equipe aqui da Secretaria participar do Time Brasil, por exemplo, da CGU. Então, esse ano nós efetivamos a adesão. O Time Brasil é um programa da Controladoria Geral da União que incentiva e apoia o desenvolvimento de programas de integridade. Então, a gente usa, né, essa participação para trazer expertise do pessoal da CGU, dos auditores, que já tem bastante experiência na área pública, na integridade pública. Eles trocam bastante experiência com a gente, eles passam bastante indicações de cursos. Temos uma servidora, a nossa gerente de transparência, está fazendo um curso com a CGU de gestão de riscos pelo Time Brasil. Então, são programas que apoiam, né, os pequenos municípios, os grandes também, a desenvolver essas ações de integridade. Estamos também no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, né, o Sistema E-Prevenção, da Rede de Controle da Gestão Pública, também para ajudar no diagnóstico, na implementação de práticas e mecanismos de prevenção à corrupção. Então, quando a gente traz o compliance para um município, para uma cidade, a gente tem essas formas de buscar apoio para fortalecer o desenvolvimento das ações aqui. E a gente recentemente também aderiu à plataforma contra a corrupção do Pacto Global da ONU, para buscar também conhecer, né, as práticas de outros lugares, do setor privado, e ter um bom relacionamento público-privado, né? A gente está desenvolvendo isso, buscando mesmo, principalmente, a troca de experiência e o fortalecimento das ações internas. Estamos trabalhando num cronograma de capacitações e treinamentos com todas as secretarias, né? A gente tem aqui a nossa secretária de Compliance e Controle, ela tem essa visão bem colaborativa, então estamos envolvendo todas as secretarias da administração. Essa semana mesmo está acontecendo um treinamento sobre finanças públicas, né? Foi identificado com o pessoal da Secretaria de Fazenda alguns problemas nos processos de liquidação, de pagamento. Então, a gente desenvolveu em conjunto um programa para capacitar os servidores, né, para orientar, porque muito se vê que o erro não acontece por má fé, né? Não é porque eles querem que aconteceu errado, mas às vezes é por falta de conhecimento. Então, a capacitação ela é essencial também no setor público para levar a informação de uma forma clara, objetiva e para oferecer, então, né, os subsídios, as ferramentas necessárias para a execução do serviço de uma forma eficiente. Estamos trabalhando em conjunto aqui também com o pessoal da comunicação da prefeitura, uma campanha, né, para levar as noções de compliance, de integridade, trabalhar a questão da ética, do comportamento, da moralidade, da probidade no serviço público e para envolver também a sociedade civil, né? Nós fizemos recentemente a publicação de um relatório de uma consulta pública para a elaboração do Código de Conduta do Agente Público Municipal. A gente pediu a participação não só dos agentes públicos aqui da prefeitura, mas também da sociedade, né? A gente queria entender o que eles viam como integridade, como ética pública, o que eles
tinham de anseio para compor um código de conduta. A participação foi muito boa, muitas pessoas colaboraram, e nisso ficou evidente que eles não entendem ainda o que é o compliance, o que é integridade pública, como que a gente vê isso na prática. Então, a gente está trabalhando em campanhas de comunicação justamente para levar a informação e até uma forma de incentivar que o setor privado também adote, né, práticas de integridade, para a gente ter um ambiente como um todo mais íntegro, não só a administração pública, mas também o setor privado. A gente está também aguardando a abertura da OGP, né, Open Government Partnership, para participar e fomentar o governo aberto. Uma das coisas que a gente viu, né, Paulo, na Dinamarca, que isso já é algo muito estruturado, e a gente quer trazer isso também para Maringá, para o Brasil, promovendo, então, a participação ainda mais, né, a participação e propiciar o controle social. E tudo isso, como eu mencionei antes, com acompanhamento dos nossos núcleos de controle e de auditoria, para auditar e fiscalizar a correta aplicação dos recursos que a gente tem. E isso não, vamos dizer assim, não plano macro, né? Quando a gente vai para cada unidade administrativa da prefeitura, a gente está desenvolvendo os planos de integridade. Estamos envolvendo os servidores, estamos trazendo, né, unindo esses servidores na figura do agente de compliance. Cada secretaria está tendo a indicação de uma pessoa, ou dependendo do porte, da complexidade, até mais uma equipe, mas a figura do agente de compliance, conhecendo a realidade daquela secretaria, e ajudar a gente a desenvolver esses planos. Porque quando a gente fala do compliance no setor privado, a gente tem, vamos dizer assim, uma empresa com um produto ou serviço, e a gente trabalha com aquele foco. E aqui a gente tem como se fosse um grupo, né? A prefeitura é um conglomerado com vários grupos de empresas, as secretarias, e cada uma oferecendo um serviço diferente. Então, com públicos diferentes, com operações diferentes, com características completamente diferentes. Então, nós temos esses planos de integridade específicos que estão sendo desenvolvidos, onde ali a gente vai colocar, né, quais são os riscos, o que a gente vai trabalhar, as formas que a gente prevê de implementar de controles internos, e a partir daí vão iniciar, então, os trabalhos mais locais, mais característicos, né, com a elaboração de códigos de condutas próprios, os mecanismos de controle interno, os treinamentos que forem necessários específicos para aquele grupo de servidores, e também o monitoramento da execução desses planos de integridade. E tudo isso com toda a transparência, né? Como eu já disse, Maringá tem uma cultura já de transparência solidificada, e a gente vai continuar e fortalecer ainda mais. Esses planos, eles vão ficar disponíveis para os órgãos de controle, para o cidadão, para todo mundo que quiser acompanhar e colaborar também, né, no desenvolvimento desses programas, e a gente vai colocar isso no nosso portal. Eu tenho um vídeo, eu vou soltar, ele não é muito longo, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso programa. Bom, como cumprindo meu tempo, né, conformidade aí com o nosso cronômetro, eu vou finalizar minha fala aqui colocando essa frase da
da Margaret Mead, uma antropóloga americana, que eu tenho usado nos treinamentos com a nossa equipe aqui de capacitação dos agentes de compliance. Porque a gente sempre ouve, né? Ah, sempre foi assim, não vai mudar, isso só funciona no privado. Então, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Então, nós estamos no núcleo de compliance em 4 pessoas, querendo impactar quase 14 mil servidores, né? 16 pessoas na Secretaria de Compliance e Controle, envolvendo quase 14 mil servidores, mais quase 500 mil habitantes na cidade. Então, a gente vai iniciar essa mudança com 4, com 16, e vamos alcançar todo o nosso município e região. Eu deixo meus contatos aqui e fico aguardando as perguntas e a colaboração dos nossos colegas de painel. Obrigada. Excelente, Letícia. Muito bacana a exposição e o trabalho todo que vocês estão desenvolvendo. E você foi falando, né, como que vocês desenvolveram isso? E eu lembrei de uma iniciativa, até compartilhei aqui, vou mandar o link para todo mundo depois, né? Lá na Petrobras, para apoiar as prefeituras que recebem grandes operações de petróleo, dividendos ou coisas assim, né? Para melhor gerir o dinheiro, né? E melhor gerir, né, as iniciativas de conformidade, né? Buscando um impacto muito semelhante a esse que você apresentou, né? E com essa visão de stakeholder, como você colocou todos os números, que eu acho que é muito importante, como que você faz o elo, né, do suporte da alta administração, que nada mais é do que a administração, digamos, eleita e a técnica, né? Mas que eles são servidores, né? Então você tem os stakeholders que são cidadãos, né? E fazer essa ponte, né, com esse trabalho me pareceu uma coisa super bacana da iniciativa. Obrigado. Vamos passar para o próximo e aí a gente deixa nos debates e nas perguntas, né, os aprofundamentos. Então vamos lá. Paulo Henrique Rocha Leão, está contigo agora, só lembrando para o pessoal que eu acabei lendo todos os currículos antes, né, mas agora uma visão, né, tem toda a tua formação e o trabalho, mas que atualmente você é auditor e gerente estadual de fiscalização tributária lá, né, Sim, perfeitamente. No município de Sete Lagoas, Minas Gerais, né, inclusive trabalhando com segmento econômico de médico hospitalar, né, e outras coisas, né. Então, passo para você a palavra, Paulo, obrigado aí por estar com a gente. E está contigo. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer imenso participar de um painel de um nível tão alto e principalmente para falar de um assunto que me entusiasma bastante. A gente, na preparação para o evento, me perguntaram qual seria a minha principal mensagem, que eu queria deixar aqui para vocês já de antemão, é que eu quero mostrar, com exemplos práticos aqui da cidade, que quando as pessoas se envolvem nas coisas públicas, a gente consegue importantes resultados, né? A gente tem um lema aqui no Observatório Social, é que não basta reclamar, tem que participar. E eu moro na cidade de Sete Lagoas, interior de Minas Gerais, fica 70 km de Belo Horizonte, e assim como Letícia falou de Maringá, tem um passado bastante manchado pela corrupção. Eu tenho lembranças da minha infância, de meu pai assistindo o Jornal Nacional, e a nossa cidade sendo péssimo exemplo aí de corrupção para todo o Brasil, né? Há alguns anos atrás. E eu preparei, então, uma apresentação onde eu conto uma breve história de como o nosso observatório começou aqui na cidade e como o nosso trabalho desencadeou num programa de compliance que foi sugerido por nós e, posteriormente, teve sequência através da controladoria do município. E vou mostrar também os resultados e tudo que aconteceu de lá para cá, inclusive os próximos passos. Vou aqui abrir minha apresentação. Estão vendo aí a apresentação? Ok, então vamos lá. Vamos falar então sobre compliance e gestão de cidades. Isso aqui é uma foto da minha cidade, a qual eu particularmente considero muito bonita. Eu costumo chamar de miniatura do Brasil, porque aqui nós temos um potencial turístico e econômico fantástico, porém temos muitos problemas aí relacionados à gestão pública, né? Problemas históricos aí de mau uso do dinheiro público, falta de transparência, buraco na rua, saúde e educação precária, etc., né? Como o Carlos falou no início, crianças, famílias passando fome, situações que nos incomodam bastante. E só que em 2017, um grupo de pessoas, do qual eu orgulhosamente faço parte,
se reuniu e conseguiu trazer para cá uma unidade do Observatório Social do Brasil, que dispensa comentários, né? A sua importância, a grandeza do que faz e os resultados aí que já passaram da casa dos bilhões, né? Em termos de economia de recurso público. Então, a gente conseguiu o credenciamento em 2017 e começamos a trabalhar como uma unidade local do Observatório Social do Brasil em 2018. E aí, em 2000, eu adoro citar esse exemplo nas minhas palestras, né? Porque eu mostro aqui na prática o que o Observatório faz aqui na cidade. Então, na nossa primeira semana, em 2018, no primeiro dia útil, os nossos voluntários e estagiários conseguiram identificar no edital de compra de material de limpeza que a prefeitura estava prevendo pagar R$ 24,17 em galões de 5 litros de desinfetante, e nossa equipe descobriu que o valor médio desse produto no mercado era R$ 9,86. Então, nosso ofício foi questionar a prefeitura, e isso gerou uma suspensão do edital, que posteriormente foi revista e, de cara, com menos de uma semana, gerando uma economia de R$ 119 mil. Aí eu mostro para vocês o tanto que o custo-benefício do observatório é vantajoso, porque o nosso observatório aqui, entre despesas administrativas, de contratação de funcionário, que é minoria, tá, gente? Aqui quase todo mundo é voluntário, eu sou voluntário. Então, em uma semana, a economia para o erário municipal já representou muito mais que um ano de custo de manutenção do nosso observatório. Um outro exemplo aqui, a Secretaria de Educação iria contratar uma empresa para fazer treinamento da Brigada de Incêndio. No primeiro momento, o observatório identificou que esse valor estava muito alto. Em vez de 26 mil, sugeriu uma empresa que cobraria 12. E depois sugerimos que o próprio Corpo de Bombeiro fizesse esse treinamento e, no final das contas, esse treinamento saiu de graça. Então, mais um exemplo de economia. Aqui temos um valor que não estava acima da média de mercado, mas, vejam bem, a prefeitura estava prevendo contratar uma empresa de segurança para os eventos realizados pelo município. E o valor do contrato estava estimado em R$ 907.800. Apesar de não ser um valor com sobrepreço, a nossa equipe identificou, e insisto, a equipe de voluntários e de estagiários, né, com as universidades com as quais a gente tem convênio, que isso era uma atribuição da Guarda Municipal. Então, para que contratar uma empresa privada onde a Guarda Municipal tem essa competência? Foi o pregão suspenso e recomendamos, inclusive, que esse valor fosse aplicado na modernização da Guarda Municipal. Então, são 3 exemplos aí de atuação do observatório aqui na cidade, e tem exemplos assim no Brasil inteiro, em todas as cidades que o observatório atua, e a partir daí surgiu uma ideia: por que não a gente propor que o órgão público faça o seu autocontrole através de uma metodologia parecida com o que o observatório faz? E aí, na época, a gente tinha uma relação muito boa e muito produtiva com o Ministério Público aqui na cidade, né, que era, então, cujo promotor titular era o Dr. Rodrigo, que sempre foi nosso parceiro, que nos convidou a propor uma medida de prevenção à corrupção na cidade. Foi quando nós propusemos a criação de um programa de integridade com foco nas licitações e também a regulamentação da lei anticorrupção em nível municipal. E essa ideia foi plenamente aceita, e aí tem uma foto de um jornal aqui da cidade mostrando o nosso grupo reunido no Ministério Público com participação de servidores da Prefeitura e com voluntários do Observatório e o promotor de justiça da época. Então, essa proposta nossa avançou. Aí na capa do mesmo jornal, a manchete destacando que Sete Lagoas terá uma lei anticorrupção. Na verdade, é a lei federal regulamentada aqui no município. E vejam que interessante, está aí o decreto 6.140 de 2019, aqui do município, que na introdução do decreto, os considerandos, digamos assim, citam a participação do Observatório Social tanto no estudo e na formulação do decreto, quanto num seminário de prevenção à fraude e combate à corrupção que foi organizado pelo Ministério Público e o Observatório, que foi o pontapé inicial para criar esse programa de compliance, além da regulamentação da lei anticorrupção. Então, no primeiro momento, nós, do Observatório, através de estudos, né, em literatura especializada, a gente sabe, né, que no setor público nem sempre as coisas caminham no ritmo que a gente gostaria, principalmente com a pandemia aí, que pegou todo mundo de surpresa e gerou uma série de contratempos aí, mas lá em 2019, nós criamos aí sim, ainda de uma forma bem tímida, ainda alguns checklists preventivos para análise do edital antes de colocar na praça,
e também um checklist preventivo antes da abertura dos editais. E uma matriz de risco e controle. Tudo isso voltado para a licitação. Então, são algumas ferramentas de compliance que foram fornecidas pelo Observatório para a Prefeitura de forma totalmente gratuita. Isso tudo com intermediação do Ministério Público. Então, nesse momento, a Prefeitura abriu uma consulta pública para as pessoas opinarem sobre o programa de integridade. Nós, mais uma vez, né, registramos lá todos os nossos documentos, as nossas ideias e as ferramentas que poderiam contribuir. Como eu disse um poucos minutos atrás, a ideia aqui é que a Prefeitura, através de alguma metodologia do Observatório, ter o seu autocontrole. E aqui é um exemplo da matriz de risco e controle que nós fornecemos, onde a gente tem lá o risco do sobrepreço, preço injusto e algumas propostas de solução. Da mesma forma que problema de ausência de definição clara da necessidade daquela compra ou contratação civil no edital, acompanhada do controle interno sugerido. E aí o nosso programa, junto com o Ministério Público, teve uma aceitação muito boa na sociedade. Na época aconteceu um fato muito relevante, que nós nos inscrevemos no programa de concurso de boas práticas do Observatório Social do Brasil e fomos premiados, né? E então, isso em agosto de 2019. Quando foi em novembro, coincidentemente, no dia do aniversário da cidade, aconteceu um evento na maior universidade aqui da região, onde foi lançado o programa de integridade do município. Vocês podem ver a arte que foi divulgada na época. E aqui tem uma foto lá do dia, né? Vocês podem ver o destaque aí da palavra compliance, programa de integridade do município de Sete Lagoas. Aí temos aí servidores da prefeitura, do Ministério Público, voluntário do Observatório, OAB, né? O meio acadêmico, aí todo mundo lá presente. E eu destaco aqui, aí sim, na parte bem prática mesmo, nesse dia houve, então, a assinatura do prefeito, que estava aí compondo essa mesa, em algumas portarias, sendo que uma delas instituiu a Comissão de Governança no Poder Executivo e também criou a Comissão de Ética. E também houve ali o compromisso do prefeito de deixar o pessoal da Controladoria trabalhar, de criar um grande programa de integridade, né? E é um dos pilares do compliance aí, que é o suporte da alta administração. Então, esse é o índice do programa de integridade que foi lançado no dia. Vocês podem ver que aí vários pontos, né? Os pilares de compliance estão aí, como a comissão de ética, o canal de denúncia, a gestão de risco e, como falei, o suporte da alta administração, ou tone of the top, como alguns prefiram. E essas portarias, então, além da governança, criou a comissão de ética, que teve como missão revisar o código de conduta dos servidores. E, na época, eu lembro que a gente esteve lá na Dinamarca, né, fazendo um treinamento lá muito interessante. E eu lembro de lá dentro da sala de aula, quando nós tínhamos uma aula sobre o código de ética do servidor público dinamarquês, que era muito mais voltada à proatividade, enquanto que a gente, às vezes, é muito mais voltada às proibições, né? Eu lembro que eu passei uma cópia para os procuradores lá tentarem aproveitar alguma experiência no código de ética aqui do município. Então, nesse primeiro evento, essas duas portarias aí, né, instituíram a Comissão Permanente de Governança, a Comissão Especial de Ética. E aí, no segundo momento, aí já em fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia, tivemos um novo evento do Compliance, onde o Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontinelli, fez a palestra magna e teve várias iniciativas e várias conquistas nesse dia. Uma delas, vocês podem reparar essa campanha publicitária, o exemplo vem de cima para baixo, influencia o exemplo de baixo para cima. Isso é uma campanha da Controladoria-Geral do Estado, e Sete Lagoas celebrou um convênio com a Controladoria-Geral do Estado para adotar essa campanha também com os servidores, né? Eu sou auditor da Receita do Estado de Minas Gerais, então eu trabalho, meu emprego é no governo de Minas e sou voluntário do Observatório. No governo do Estado, por iniciativa da Controladoria, sempre quando a gente chega no elevador, no banheiro, sempre tem um adesivo no espelho que lembra para o servidor público ali o tempo inteiro que a imagem que o cidadão tem de serviço público é a imagem que a gente passa, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, essa campanha do Estado foi adotada na prefeitura como parte do programa de integridade. Outra conquista que não vai dar tempo de entrar em detalhes aqui hoje, também em parceria com a Controladoria do Estado, foi criado um portal de transparência aqui específico para conselhos, né? Foi uma iniciativa fantástica aí do Estado, que Sete Lagoas foi o primeiro município de Minas Gerais a reproduzir. Então, nesse dia, o controlador participou e debateu com a gente lá sobre a importância do compliance. E nesse dia tivemos também
o lançamento do novo manual de procedimentos para licitações, contratos e convênios. E aí, aqueles checklists que eu falei lá atrás que o Observatório forneceu, eles foram adotados e foram criados novos checklists, inclusive por modalidade de licitação, um checklist para dispensa, um para inexigibilidade, um para carta de convite, e assim sucessivamente. E também, nesse dia, foi lançado o novo Código de Conduta e Ética, que é um dos pilares de qualquer programa de compliance, né? Criado pela comissão especial que foi constituída no evento anterior, em novembro de 2019. E esse evento foi em fevereiro de 2020. Bom, próximos passos. Ontem eu estive junto com o nosso presidente do Observatório Local, que é o Juarez, nosso diretor institucional, que é o Benjamin, na prefeitura, até para a gente conhecer melhor essas novidades e saber quais foram os últimos avanços e também os próximos passos, até para poder trazer uma visão bem atual e realista aqui no Congresso. Então, já está previsto agora para o final de outubro, entre os dias 25 e 28, o treinamento de 10 servidores sobre a ISO 31000 para levantamento e gestão de risco, porque, como eu disse, o Observatório, no primeiro momento, forneceu de forma gratuita algumas ferramentas de compliance, porém voltadas para a licitação. E agora a ideia é, através do treinamento desses servidores vinculados ao município, fazer um mapeamento e gestão de risco da administração pública municipal como um todo. Né? Então, a partir do que nós começamos, eles vão expandir. Também o treinamento dos servidores sobre a nova lei de licitações, que é fundamental, está com esse conhecimento atualizado, e já digo que a cidade já conseguiu a certificação para estar no Portal Nacional de Contas Públicas, e a criação de subcomissões ligadas à comissão de integridade. Então, vamos ter subcomissões temáticas da saúde, da educação, da assistência social, e assim sucessivamente. Então, eu trago aqui também, fiquei sabendo isso ontem, né, isso é uma informação até bastante positiva, que essa comissão de governança e integridade, através do canal de denúncia, tem recebido, sim, denúncias, e já temos alguns resultados interessantes. São vários, porém eu peguei alguns maiores. Então, a gente tem um caso aqui isso é de governos anteriores, uma faculdade privada que recebeu uma doação de um terreno do município, teve uma lei, né? E essa faculdade privada, em contrapartida, forneceria bolsa de estudos para alunos da cidade, em situação de carência, né, financeira. E aí houve uma denúncia ao Comitê de Governança e Integridade de que eles estariam usando este imóvel como uma fonte de renda através do aluguel, o que era vedado na lei. Então, a Convenção de Governança atuou e essa pendência aí está aos cuidados da Auditoria Geral do município, mas a faculdade adiantou que vai recorrer à Justiça, então, com certeza, vai ter um processo aí na Justiça. Teve um caso também que receberam uma denúncia aí já na pandemia, que uma parceria com uma entidade do terceiro setor para criar um laboratório de teste Covid lá no início da pandemia, e chegou uma denúncia de que algumas irregularidades estavam sendo cometidas, que o laboratório estava fabricando os testes com insumos adquiridos pela prefeitura, mas comercializando parte desses testes no mercado privado, o que era totalmente irregular. Então, o convênio foi desfeito, o contrato foi desfeito, tá? E esse problema foi interrompido no início, após uma denúncia para a Comissão de Governança. E também houve aqui a tentativa de terceirização de uma unidade de pronto atendimento, né, chamadas UPA, para alguma organização social, e antes mesmo da licitação acontecer, o Observatório já se manifestou que, por ter um volume de recurso público muito alto e por ser um serviço totalmente sensível com a saúde, principalmente no momento de pandemia, antes mesmo da licitação ocorrer, antes mesmo de definir quem seria o contrato de gestão, quem seria o ganhador, o Observatório já colocou, olha, a gente vai exigir de vocês portal de transparência específico para essa parceria. Quem serão os trabalhadores, quanto vai ser o salário de cada um, horário, escala de trabalho dos profissionais, enfim. O Observatório atuou de forma preventiva e, após a análise da Comissão de Governança, com o suporte da Controladoria do município e a Auditoria do município, foi constatado que o edital de licitação estava cheio de problemas, de forma que esse contrato nem foi celebrado. Então, o Observatório aí atuando na prevenção. E então, lembrando, né, que teve a oportunidade de ser premiado lá no concurso de boas práticas, que nos encheu de orgulho, e deixo aqui os contatos do Observatório de Sete Lagoas, convido todos a conhecerem, e eu, como estava dizendo aqui no início, sou voluntário, né, e tenho muito orgulho de ser voluntário desse trabalho. Eu aprendo muito com as outras cidades e a gente sempre tenta contribuir também para ajudar os municípios brasileiros a ter uma gestão
né, que seja exemplo aí, principalmente no uso do recurso público, que vem dos nossos suados impostos aí, principalmente no Brasil, que tem uma carga tributária bastante regressiva. A gente sabe que todo mundo paga a maioria das pessoas paga uma carga tributária alta, mas quando a carga é muito voltada sobre consumo, ela acaba incidindo proporcionalmente mais no bolso das pessoas mais pobres, que são normalmente as que menos têm o retorno, né? Então, eu e o grupo de valiosos voluntários e diretores que estão aqui com a gente, e claro, nos espelhando aí no exemplo que veio lá do Paraná, há mais de 10 anos, a gente procura fazer a diferença aqui na cidade, né? Teria muitos assuntos para comentar, mas hoje o foco foi nesse programa de compliance e seguiremos aqui atentos a todos os passos, a todas as novidades e sempre à disposição do município para ajudar em todas as áreas que o controle social atua, inclusive no compliance, né? Muito obrigado pelo convite, eu fico à disposição aí para perguntas, para dúvidas, e foi um enorme prazer poder apresentar esse caso da minha cidade para vocês. Obrigado. Ô, Paulo, obrigado pela contribuição, excelentes pontos aqui que eu acho que são alguns pontos que eu lembrei aqui, né, conforme você foi falando e que me tocaram um sino aqui, né? Primeiro que você colocou, né, que não basta reclamar, tem que participar, né, logo no começo. Uhum. Uma frase que eu uso bastante é que se para as pessoas, isso eu usava dentro de empresa, social, nas próprias turmas, né? Se você não é parte da solução, você com certeza é parte do problema. Perfeito. Você só tem que escolher qual lado que você quer estar. Não existe esta de reclamar que, não, porque o governo, aí você, cidadão, o que você faz, né? E assim por diante. Não, porque a gerência, não, porque a diretoria, não, porque a outra área, não, por quê, né? A polícia, então, se você não é parte do problema, se você não é parte da solução, você é parte do problema. Eu acho que esse daí é um ponto primordial, né? Não basta reclamar, tem que participar. E o que eu gostei muito aqui dos pontos e que, honestamente, poucas empresas conseguem fazer de um jeito que você e a Letícia já colocaram, né? São resultados em indicadores. E os famosos OKRs, né? Que o pessoal, Objective Key Results, né? Você trouxe resultado aí, Paulo. Você colocou, economizou isso, reduziu aquilo, cancelou um edital indevido. Não só foi de graça o treinamento que o bombeiro deu, como aprimorou o bombeiro, que se manteve ativo, revivendo alguma coisa e aproximou ele da sociedade, transformou aquele recurso, trouxe eficiência para ele, porque ele já estaria lá com o salário, eu não sei se aí é voluntário ou não, né? Mas se for funcionário público, estava lá com o salário, parado ou fazendo alguma coisa. Então, você trouxe eficiência. Eu diria que o resultado ele é de gasto negativo, não vou dizer nem de gasto zero. Né? Porque você tem todos esses intangíveis. E tudo isso é resultado. Então, pode ter empresas, né, de tecnologia falando de disrupção e tal, mas está aí um exemplo de boa gestão pública trabalhando por OKR, né? E não precisa de Vale do Silício para falar que funciona ou não, né? Isso daí é made in Brasil. E isso daí eu acho que identifica um modelo mental que eu achei interessante. Você identifica qual é o resultado que você quer trazer. Eu quero impactar em boas licitações e economia. Tá, como que eu vou fazer isso? Você só pensa nisso depois. E o que fazer, né? Vocês desenvolveram depois que vocês identificaram o que vocês queriam, né? Que tipo de impacto, qual é o benefício de vocês se organizarem. Então, eu achei espetacular. E o restante, que eu tenho mais alguns pontos aqui, mas esse daí eu coloco para a gente discutir no final. Tudo bem? Tem algumas perguntas aqui, 2 já no Q&A, e eu tenho mais 3 aqui guardadas comigo, tá bom? Perfeito. Vamos então para o próximo, que será o Silvio e o Gustavo, né? Para falarem das iniciativas em Porto Alegre, cada um na sua respectiva experiência, né? Então a gente tem uma visão de quem é a opinião pública, de quem traz transparência, e a visão daquele que é o gestor técnico para trazer controles, para trazer governança, né? Então, acho que, óbvio, né, que vocês todos trabalhando agora no mesmo lugar, mas são visões de vida que, com certeza, mostram que, e a gente vai ver isso aí como conclusão, tenho certeza, a diversidade traz um resultado muito melhor. Então, passo para vocês, Gustavo e Silvio, para nos falar sobre o programa de integridade de Porto Alegre e da problemática que vocês trouxeram para nós. Bem, boa tarde, então, Carlos. E sim, não é
não é o Silvio Gustavo, não é Controladoria e Transparência, é todo um processo só. E já parabenizando o Paulo, parabenizando a Letícia, já dizendo que eu anotei 2, 3 coisinhas aqui para a gente copiar de vocês, porque a gente tem uma mesma batalha, uma mesma luta, não importa o tamanho da cidade, o estado, a questão é gerir melhor os recursos públicos e fazer, como o Carlos bem falou, o dinheiro sair do bolso de alguns e para quem mais precisa. Para que vocês entendam, em Porto Alegre nós temos uma Secretaria de Transparência e Controladoria, que já existia no governo passado e que neste foi fortalecida, né? Só que para que vocês entendam a formação, ela tem aqui a ouvidoria, a corregedoria que nós estamos organizando, naturalmente a controladoria, a transparência, né, que cuida da lei de acesso à informação e abertura de dados, a central do cidadão, que cuida do 156, do relacionamento com o cidadão, e o compliance e o compliance de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso está na nossa secretaria. Uma coisa que o Paulo falou, que é fundamental, é a ideia de o exemplo vem de cima. E o exemplo vem de cima, ele tem que ser publicizado. E aí talvez seja o papel que eu tenho feito muito como jornalista. O Silvio é o técnico, é ele que entende. Eu digo assim, Silvio, não adianta fazer se a gente não mostrar. E aí, numa conversa com o prefeito, durante a transição, nós falamos, vamos começar assumindo esse compromisso com a integridade. O controle está conosco? É o Márcio. Márcio, pode passar ali, Márcio. Nós, os slides. Tomamos posse aqui no dia 1º de janeiro e no dia 2 de janeiro, reunião às 8h30 da manhã, porque o prefeito acorda cedo, muito cedo às vezes, fizemos com que todos os secretários, todo o primeiro escalão, assinasse um termo de compliance. Nós nem havíamos estudado direito a matéria, Letícia, nem havíamos aprofundado, mas simbolicamente era importante que os secretários, presidentes de autarquia, de empresas assinassem isso e teve uma grande repercussão na opinião pública. Foi o primeiro ato de governo. Tá? Pode passar, por favor. Pode passar. E a partir daí, a gente foi... pode passar. A gente foi trabalhando com algumas questões legislativas. É importante que quem levou isso à frente, poderia estar conosco aqui, é um colega nosso que é auditor do Tribunal de Contas, aposentado, trabalhava conosco, e agora está cedido à educação, que é o Jader Cavalheiro. Está assistindo. Que está assistindo, então. Tá? Jader Cavalheiro. Está conosco. E ele levou as 3 primeiras etapas, que foi o decreto 20969, que é a ideia do programa de integridade, o 21071, que é o código de conduta da alta administração dos servidores, que todos os servidores estão assinando, né? E aqui nós estamos falando de 18 mil servidores, e é uma parte que o Silvio vai se ater mais, que é o relacionamento com fornecedores, parceiros e prestadores de serviço. Pode passar, por favor. Mas aí, antes de chegar nas etapas, a gente começou a se questionar sobre uma grande questão. Não adianta a gente fazer decretos, leis, cursos, etc. e tal, se a gente não conseguir responder a pergunta: como fazer que cada um dos 18 mil servidores entenda o seu papel, tanto no combate à corrupção, como na valorização do serviço público, que é na valorização do atendimento ao cidadão. Essa era a grande questão. E aí nós nos deparamos, olha, o procurador, o auditor, o jornalista, quem tem informação, é mais fácil de entender os processos. Mas como é que a gente faz que o servidor lá da ponta, que tem uma formação de menor qualificação, entenda este processo todo, né? E aí, antes de entrar no detalhe, a gente começou a expandir a ideia e disse, olha, vamos pedir ajuda para a sociedade. Aqui em Porto Alegre, nós temos uma organização chamada Pacto Alegre, que envolve o conceito de tripla hélice, sociedade civil, universidades e prefeitura, chamado Pacto Alegre. E o Pacto, junto conosco, já numa segunda etapa, e depois eu volto à nossa integração, nós optamos por fazer, e mostraremos para vocês no evento do ano que vem já pronto, um aplicativo educacional sobre compliance. Poxa, mas como é que a gente vai fazer isso, né? E aí a ideia, e nós copiamos a Dinamarca também, Paulo,
A ideia é fazer um Open Innovation. A gente deve lançar para fevereiro ou março do ano que vem, junto com parceiros, com as universidades, a ideia como educar via uma gamificação, via um aplicativo, via uma forma que seja atraente para os servidores, mas com que todos aprendam. Não adianta só a gente fazer lei, decreto, manual, que eles vão pegar e baixar o PDF, vão assinar, dizer que leram e não leram. A gente quer que entendam. E aí veio essa ideia, e não foi nossa, essa ideia veio já da sociedade civil, num hackathon que a gente fez, a ideia de fazer no aplicativo uma gamificação. Então, esse é o fundo, esse é o nosso grande desafio, né? Essa construção, ela foi resultado de todo um processo que começou com a definição de responsáveis do programa de integridade, aonde, em cada secretaria, em cada órgão, o que a gente chama de pontos focais. A gente começou a discutir com esses pontos focais internamente, né? Depois a questão da legislação, que foi concluída, né? E quando a gente chegou na elaboração da cartilha, que vai ser lançada no evento, que já todos estão convidados, dia 6, 7 e 8 de dezembro, que é a Semana da Transparência. Todos sabemos que dia 9 de dezembro é o Dia Internacional do Combate à Corrupção, então nós vamos aproveitar aqueles 3 dias para discutir a transparência e o combate à corrupção. E vamos lançar a cartilha ali, que já está praticamente pronta. Vimos que a cartilha em si era insuficiente, daí a ideia do aplicativo. Também estamos em fase de elaboração de um vídeo institucional de treinamento para os servidores. E aí, Letícia, depois eu vou te pedir, inclusive, o vídeo com som ali, porque ele estava bonito, deu para ver as legendas, mas não deu para entender direito. E para 2022, a ideia é concluir o treinamento dos 18 mil servidores. Como é que a gente vai concluir o treinamento? Como é que se faz o treinamento? Via este aplicativo, via essa plataforma, via essa gamificação. Essa é a ideia, porque nós não teríamos perna para fazer o curso com todo mundo. A gente faz com alguns agentes, né? A gente imagina mais ou menos que com 10%, 1.500 servidores, a gente consiga fazer por vídeo presencialmente, mas o restante a gente atinge através dessa gamificação do aplicativo, dessa plataforma. Outra questão importante é que a ideia foi construída com tantas mãos e de uma forma tão democrática que nós resolvemos levar, e outra, não é uma pauta de um município, isso tem que ser uma pauta geral. Então, a gente resolveu levar para a FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, e fechamos um convênio. E essa aplicativa, essa gamificação que nós estamos fazendo aqui, ela não será de Porto Alegre, ela será dos municípios. Porto Alegre vai ser piloto? Vai ser. Vamos acertar, vamos errar, mas depois vamos doar para todos os municípios do Rio Grande do Sul, se quiser, do Brasil. A ideia é essa. Pode passar. Bom, e aí o termo de referência da plataforma de integridade que está em estudo vai ser isso. Antes do Silvio falar, eu queria lembrar algumas questões importantes. Tanto o Paulo quanto a Letícia falaram da importância do prefeito, que é a liderança maior do município, incentivar, dar carta branca para que o programa de integridade seja colocado em prática. Aqui em Porto Alegre, sob a liderança do Silvio, nós fizemos uma grande ação, Paulo, de revisão da folha de pagamento do município. Aqui não era uma questão de corrupção, mas era uma questão de má gestão. Foi identificado, só na administração direta, porque o processo está em andamento, mais de 30 milhões em inconformidades que deveriam ser revistas, dentro de um universo de 1,1 bilhão ano, só da administração direta. Agora estamos na fase das indiretas. Tá? Quer dizer, isso também é combate contra o desperdício. Isso nunca tinha feito, e a hora que a gente se olha, por que isso nunca tinha sido feito? Por quê? Sabe? Parece tão óbvio assim, né? Não significa que os 30 milhões sejam necessariamente errados, mas precisam ser revistos. E, em geral, são questões de má gestão. E aí a equipe foi muito boa. Outra questão importante, hoje a gente está vendo uma execração do servidor público. E a auditoria da folha de pagamento aqui, e todo o programa de integridade, ainda que tenham parceiros externos, ele é capitaneado, é liderado por servidores públicos. A Controladoria Geral do município foi quem fez a auditoria. Sabe? E isso foi algo que a gente teve que bancar, porque a maioria dos secretários de outras pastas não tem que ser externo. O município não tem condições, o município tem condições sim.
E um programa de integridade, o Silvio vai explicar melhor algumas questões que nós estamos programando, ele só vai funcionar se os servidores públicos estiverem comprometidos, tanto na implementação como no aprendizado. Não adianta chamar consultoria externa para ficar colocando pilhas de papelada, nada contra a consultoria externa, mas só a consultoria externa não resolve, porque a gente precisa do envolvimento dos servidores. Nesse sentido, para a gente é muito importante este comprometimento, essa confiança das lideranças, do prefeito, dos demais secretários, e também este processo para além da normatização. Esse processo que a gente chama de educação para o compliance e integridade. Esse processo seja por plataformas, por isso que os cursos são importantes, os mecanismos são importantes, e utilizar a inovação a serviço da integridade do compliance é fundamental. Silvio, contigo, por favor. Muito bem. Então, agradecer o convite da criação do evento. Nós estamos muito felizes aqui em Porto Alegre por receber esse chamado. O Márcio, tu que estás aí à frente desse trabalho. Quando nos convidaram, nós falamos que nós estamos num período inicial do projeto, mas é um projeto robusto. E como o secretário Gustavo falou, não adianta nós ficarmos com muita teoria e pouca prática. Então, nós da controladoria também, no sentido de orientar e também promover a integridade e o compliance na Prefeitura de Porto Alegre, estamos atuando e formando aí um núcleo de integridade e compliance dentro do município. A questão maior é que esse caminho para uma gestão eficiente e para uma boa governança, a integridade ela configura um instrumento fundamental para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição. Mas onde é que estão os objetivos do setor público? Onde é que está esse elemento chamado objetivos? Porque, teoricamente, conceitualmente, tem que atingir os objetivos, tem que atingir os objetivos. E o pessoal fica repetindo isso, mas onde está? Não é só o quê, mas como fazer? Não é? Aí que grita a sociedade, aí que grita o setor público, grita também os órgãos de controle externo e controle social. Como fazer? E nada mais do que nós termos dentro de casa o próprio caminho para isso, que se chama Plano Plurianual. É lá, conforme a Constituição Federal, o artigo 65, que estão os objetivos da administração pública que assumiu neste novo governo. Então, não tem que se inventar a roda. Já existem objetivos estratégicos. Cabe nós, com todos os pilares do compliance, da integridade, fazer essa sinergia funcionar. Mas já está lá. Não temos que ficar trazendo questões ou sair de objetivos daqui ou dali. O nosso plano estratégico do setor público se chama Plano Plurianual, que foi aprovado, em caso de uma prefeitura, na Câmara de Vereadores, que são os porta-vozes do cidadão ou da sociedade. Então, para nós é muito importante frisar isso, porque fica uma teoria muito forte, um conceito muito forte do quê, mas ninguém chega assim, não, mas e como? Como vai rodar isso? Não, isso é outra questão. Então, nós temos um caminho, que é o caminho, inclusive, de acompanhar, a controladoria quer acompanhar essas entregas do município, essas entregas dos objetivos, do atingimento dos objetivos do município, ano após ano, já que um PPA é para os 4 anos. Pode seguir, por favor, Márcio, mais um slide. Aqui nós temos os pilares de integridade e compliance. Aí, como a Letícia falou também na sua apresentação, precisa do apoio do referendo ali da alta administração, sem o qual não acontece um programa de integridade, ou é só mais uma cartilha, um manual. Temos análise de riscos, mas riscos do quê, pessoal? Dos objetivos. Os objetivos do quê? Os objetivos da administração pública. Quais são? Estão no plano plurianual. É simples assim? Mas a gente vê que muita organização tem dificuldade.
Temos o Código de Ética e Conduta, muito importante. O controle interno, ele é vital também para essa questão, porque ele padroniza, ele monitora, ele dá apoio a esse programa de integridade e compliance. A comunicação e treinamento também é mais um pilar importante, canais de comunicação, investigações internas, a due diligence também e auditoria interna. A auditoria interna ela faz avaliação dos programas de integridade e compliance. Pode seguir, por favor, Márcio. Aí nós colocamos uma citação que seja no fortalecimento de uma cultura ética, né? Na sua prevenção, detecção e mitigação de desvios e riscos, a questão toda o programa de integridade ele pode colaborar, digamos, especificamente para o atingimento dos objetivos da organização. Então, é fundamental, né, que isso seja trabalhado nas organizações. Pode seguir, por favor, Márcio. Aqui eu coloquei para o nosso grupo, para os nossos telespectadores e conferencistas que estão nos vendo, comentários de alguns pilares que nós citamos lá atrás, daqueles 9. Pode passar, por favor. Um pilar é dizer que a controladoria geral, que o controle não é papel exclusivo de uma controladoria geral ou de uma unidade central de controle interno, né, chamada UCCI, né, de município. Esse papel é dos órgãos, é das entidades. Lá está o controle primário, lá está o controle institucional. E é lá que as coisas acontecem, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê, não, isso tem que rodar e tem que rodar via controladoria. A controladoria vai orientar, é apoio, é parceira, mas a gestão é do órgão, é da secretaria, é da autarquia, é de uma fundação, é de uma empresa, né? Então, isso tem que ser bem frisado e cabe a CGM exercer o apoio, monitoramento e controle interno, né, aos atos gestores e também fazer com que se cumpram os objetivos acordados com a sociedade via aprovação do plano plurianual. Então, esse é o pilar que eu trouxe para o nosso evento, porque o controle interno ele não é só controladoria, ou os lugares que não têm controladoria, as unidades centrais de controle. E sim, o controle é toda a prefeitura, todo o município, né? Lá na ponta, esse controle é muito, muito importante. Pode seguir, por favor, Márcio. E esse é o nosso modelo de gestão da controladoria, naquele modelo de 3 linhas que o Instituto Internacional dos Auditores já tem fundamentado há alguns anos. A CGU também já utiliza esse modelo, também é referendado pelo TCU, o TCE aqui do Rio Grande do Sul também está começando a trabalhar nesse aspecto, que a primeira linha ela é a operação, ela é o controle, né, primário institucional. A segunda linha entraria mais o controle interno. E a avaliação é totalmente independente e é feita pela auditoria. E depois temos lá, no nosso cantinho, o controle externo, que é o Tribunal de Contas, né, do seu estado, ou municipal, que temos também Tribunal de Contas municipais, em algumas capitais do Brasil, ou o controle social, que aí entra todo o Observatório Social do Brasil, nas suas figuras regionais e instalações que decorrem, né, nesse trabalho muito importante que é feito, que já ajudou a prevenir e combater a corrupção aí, dos recursos públicos. Pode seguir, por favor, Márcio. Aí fala um pouquinho de treinamento, né, de servidores. Então, nós fizemos também um treinamento em julho, já começando a fortalecer esse pilar de comunicação e treinamento. Ficou ali, faltou uma sílaba ali, mas já peço desculpa ali, foi na corrida que fizemos os slides. Pode seguir, por favor, Márcio. E assim, não adianta nós termos rigorismos em conformidades, em cumprimento de normas, né?
só isso não adianta nós, digamos, ficarmos rodando nessa questão. Temos que ter uma sinergia, né? Uma resposta estratégica sustentável à corrupção. Né? E essa integridade é um dos principais pilares, né? Juntamente com a questão econômica, social, questão técnica, questão financeira, política. Né? Então, de pouco adianta, né? Como o Gustavo falou antes, ficarmos só na teoria. E aqui eu cumprimento já, então, Maringá e também lá Sete Lagoas pelo seu trabalho e sempre trocando ideias e, com certeza, tudo que é falado, tudo que é demonstrado, para nós também funciona como um catalisador. E pode ter certeza que também Porto Alegre está aqui de braços abertos para vocês também, em futuros eventos, em futuras ferramentas que nós faremos. E nosso muito obrigado aqui pela participação. Então, Márcio, encerro aqui a minha parte também, tá? E já agradeço aí a todos. Excelente, Gustavo e Silvio, porque acho que na parte que vocês falaram bastante, né, de comunicação, né, o que, quando eu penso em administração pública, me remete muito à transparência ativa e transparência passiva até, né, da gente atender a pleitos, mas em especial se antecipar a eles, né, e é muito bom, né, quando você vê uma preocupação com simbologias, né, para poder demonstrar que tem-se o intuito de se fazer de forma adequada, mas também a formação de todos para que todos saibam o seu próprio papel nesse sentido. E a transparência, creio eu, que coroa isso, né, dando poder ou autonomia para todos os cidadãos, né, ou para a sociedade como um todo. Então, fantástico esses pontos que vocês trouxeram. Eu acho que um ponto que me chamou bastante atenção aqui também, acho que, Gustavo, você que estava falando, né, da parte... Como assim, né? Não se fez ainda uma avaliação, né, dos recursos que eram pagos, né, na administração direta, nesses salários, revisão, simplesmente olhar, né? Porque tem erro, tem má gestão, acontece, é normal, né? Claro que tem o erro intencional, mas com certeza é exceção. E aí eu lembro, né, de um racional que fica muito presente na iniciativa privada, eu creio que todo mundo já passou por aí, né, que custo é igual unha, né? Ele cresce, né? E tem que ser aparado constantemente. Não de uma forma ruim, mas de correção de rumo, correção de tecnologia para fazer coisas mais eficientes, né? Mas, bom, acho que pegando esse gancho, né, que eu vejo que muitos, né, estão focados nessa parte dos controles dos gastos, que é fenomenal, eu vou vou passar as perguntas, né, da plateia para que a gente possa bater um papo rápido aqui, né, porque o nosso tempo, Márcio, é até 3h45 ou até 3h30? Só para lembrar. É até 3h30, mas pode fazer a perguntinha. Vamos pegar, tem 4 perguntas aqui, algumas a gente já conversou, né? Mas vou primeiro aqui na da Alvani. Como vocês veem, e é para todos aqui, tá? Como vocês veem a aplicação de punição no meio público devido à quebra de conformidade, né? Porque nas empresas, né, o ponto que se traz, nas empresas privadas, se não está adequado, dispensa-se. Como que vocês atualizaram ou gerem ou atuam com essa frente na iniciativa pública, né? A pergunta ela veio quando Letícia estava apresentando, mas eu acho que é uma dúvida que eu acho que as 3 prefeituras podem abordar, né? E se verifica algo de indevido nesse plano todo de vocês, foi-se reestruturado o processo de dispensa, de responsabilização? Como funciona? Então, Letícia primeiro, depois quem quiser comentar, deixo aberto e a gente passa para a próxima. Nós estamos revisitando as normativas, né, que a gente tem aqui em Maringá, que é conhecido como Estatuto do Servidor. Então, isso não é novo. Já tem lá o que pode, o que não pode, os direitos, os deveres. Isso já existe na administração pública, né? Então, a gente tem, claro, que ter muito mais cuidado na apuração. Então, a gente faz os processos de sindicância, os processos administrativos, temos várias comissões que fazem isso, então a gente está em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, analisando esses processos. Até hoje a gente estava conversando sobre isso aqui na parte da manhã, para ver como que a gente pode melhorar, buscando outras melhores práticas também de outros órgãos. Então, é algo que a gente já está levantando
Até vou trocar alguns contatos aqui com o Silvio, com o Gustavo, para a gente trocar algumas figurinhas. Então, nós temos... Isso não é novo na administração, né? Isso já existia. Então, a gente tem um canal de denúncia específico para denúncias de condutas de servidores, além do 156, que é a ouvidoria aqui de Maringá. Então, a gente está atualizando com base em melhores práticas, né? Eu vi que tem outras questões que levantam também a adesão dos servidores ao Código de Conduta, então isso já existe também. Então, a gente está trabalhando mesmo para aprimorar esses processos que já possuíamos aqui na Prefeitura de Maringá. Legal. Alguém quer complementar? Paulo, Gustavo? Gustavo, vamos lá. Não, rapidamente, me chama a atenção, e a Letícia tem toda a razão, isso é importante que se diga. Faz anos, faz décadas que tem servidores e tem áreas no setor público brigando pela integridade, pelo compliance, né? O que esse conceito de compliance e integridade está fazendo é talvez seja organizar e avançar, né? Mas não se parte do zero. Então, tem que louvar esse histórico de servidores. Mas o que mais me preocupa são servidores que fazem algumas ações não íntegras, né? Ou antiéticas, e não se dão conta que isso é errado. Esse é o maior problema. Então, mais do que punição, o nosso grande desafio é mudar essa cultura. É só isso que eu queria registrar, mais do que punição, é educar para o compliance. Ótimo. Só uma pequena contribuição, do ponto de vista do terceiro setor, né, que é onde o observatório atua, a gente não tem poder de polícia, e sim fazendo um trabalho preventivo com base nas leis de transparência e lei de acesso à informação. Então, todo e qualquer indício de irregularidade, nós oficiamos os órgãos responsáveis. Em caso de negativa de resposta ou resposta insuficiente, recorremos, e uma vez não tendo sucesso, acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que são as instâncias responsáveis. Excelente. Eu acho que a somatória desses pontos, né, tem que ter a resposta, mas ela tem que ser exceção. Como também os problemas, os desvios intencionais, eles são exceção, sem dúvida, né? Você tem muita gente que quer fazer certo e acerta. Você tem um grupo menor de pessoas que quer fazer certo, mas erra. E você tem um grupo muito menor de pessoas que quer fazer errado e faz. Né? Focar na punição é focar nesse pedacinho e a gente perde a maior parte inteira. Né? Não estou dizendo que não tem que fazer de jeito nenhum, tem que fazer. Mas quanto mais a gente conscientiza, né? Como bem colocou o Paulo, como bem colocou o Gustavo e a Letícia, quanto mais a gente conscientiza, mais a gente forma fiscais. Porque a maioria quer fazer certo. A maioria querendo fazer certo e boas práticas de transparência, como bem levantado aqui pelo Paulo, isso daí já resolve uma equação muito pesada, né? Que é você acertar mais do que errar. Então, bom, excelente. Bom, Letícia já abordou a parte de assinatura de código, né? E pelo que o Gustavo colocou junto com o Silvio, o aplicativo que virá poderá fazer tudo por aí, né? Todas as ações de comunicação e treinamento. Letícia, a mesma coisa, vocês vão aprimorar pelo que você até complementou, né? Será muito bacana para todo o público, né, do Rio Grande do Sul, e se mais do que isso, né, quando esse aplicativo ficar pronto, ele ficar open source, digamos assim, quem quiser usa, aprende como vai, passa a ter algo bem interessante para que todos os gestores consigam monitorar suas equipes e todas as equipes tenham acesso. Muito bom. Tem nome já o aplicativo? Perguntam aqui. Não tem. Ele é só uma grande boa ideia, tá? E com muitos colaboradores. Perfeito, muito legal. Vamos lá. Outra pergunta aqui, eu acho que aí a gente já vai para o término, né, para não atrasar o painel, o próximo painel muito. Como é a relação entre o programa de compliance da Prefeitura de Porto Alegre e o previsto no PNPC, Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, e ao programa Time Brasil? Haverá uma integração entre os temas? Eu acho que você explicou bastante, né, Gustavo? Explica aí para a gente como é que será essa concatenação. Na verdade, são correlatos, né? Não tem como fugir. Quando eu falo de integridade, falo de compliance, eu tenho lá na cartilha de avaliação do Time Brasil várias questões de gestão de riscos, né? Então, são temáticas correlatas
e são temáticas também que esse Plano Nacional de Prevenção à Corrupção também dialoga. Então, são 3 vertentes, mas o DNA é único. Né? Então, a gente tem certeza que tem tema de casa para essas 3 linhas, né? Mas, digamos, o foco é único, né? É de qualificar, é de prevenir, combater corrupção, é de deixar também o setor público um pouco mais ágil. Hoje, a ineficiência do setor público é maior que a corrupção. Isso é comprovado, né? Com certeza. Por pesquisa. O PIB que a gente perde de ineficiência é maior do que a própria corrupção em si. Então, claro que a corrupção ela dá mais manchete, mas nosso trabalho é mais silencioso. Nosso trabalho é nos bastidores, um trabalho muito, muito, muito focado na ineficiência do setor público. Perfeito, a razão de tudo, né? Trabalhar pelo resultado. Muito bom. E aí eu fecho aqui o nosso painel, parabenizando, né, a todos aí pela participação, né? Letícia, Paulo, Silvio, Gustavo, Márcio, que organizou, né? E obrigado pelo convite, porque foi muito bacana ver que a gente tem iniciativas de administração de ponta dentro da iniciativa pública, chocando com uma opinião rasa que muitas vezes se vê por aí, né? E a gente tem que, de alguma forma, como bem colocado pelo Silvio, Gustavo, todo mundo, Letícia, Paulo, dar transparência, comunicar isso, né? E até se a gente utiliza as 3 linhas, como bem lembrado aí pela iniciativa de Porto Alegre, quando a gente traz transparência ativa, principalmente, a passiva, a gente entra até na base da lei, né? Mas a ativa, para poder, de algum jeito, demonstrar tudo que é feito, erros corrigidos, a gente reforça a confiança, a gente cria um círculo, né, virtuoso de que todos fazem parte da solução e todos podem ajudar, porque o principal stakeholder e o topo nada mais é do que o cidadão. E o cidadão também pode ser fiscal. A gente só precisa disponibilizar meios. E nós, administradores públicos, direto e indireto, temos isso daí como obrigação, né? Dar essa transparência, esses meios. E essas iniciativas que vocês passaram aqui, pelo observatório, que é terceiro setor, ou pelas iniciativas da administração direta, mostram que a gente está nesse caminho e a gente tem gente querendo fazer e fazendo. A gente só precisa acelerar isso nos nossos pares, né? E esse daqui foi um bom momento de troca de experiência. Então, obrigado pelo painel e devolvo a palavra para o Márcio, com 9 minutos de atraso. Me desculpa, Márcio. Obrigado a todos. Carlis, Letícia, Paulo, Gustavo e Silvio, mais uma vez, muito obrigado por esse painel. São belas iniciativas e trabalhos que vocês vêm fazendo no local e que tenho certeza que podem inspirar muita gente em várias outras cidades. E eu diria, como o nosso congresso é internacional e o próximo painel será internacional, inclusive, quem não sabe, outros países, né? Nesse tipo de iniciativa. A gente tem que realmente ter essas trocas, esses momentos que eu vejo aqui do nosso congresso, no congresso que acabou recentemente, da própria USB, o quanto é rico essa troca de informações e o quanto a gente não pode crescer como cidadão. Eu trabalho na iniciativa privada, mas como cidadão eu também posso ajudar e contribuir à iniciativa pública. Então, acho que isso é super importante. Adorei, como você disse, né, Carlis? Ou eu faço parte do problema, ou eu faço parte da solução. Eu prefiro sempre ajudar a parte da solução. Então, parabéns, gostei da sua sacada e realmente é isso mesmo. Muito bom. Vamos todos nós que estamos aqui participando, escutando e vendo depois que vê uma gravação, que possa também contribuir na sua região, na sua cidade. Muito obrigado mais uma vez por vocês